Boa tarde a todos. O meu nome é Ricardo Costa. Então não está ali. Sou docente do Instituto Politécnico do Porto e estou aqui para falar em nome do Paulo Calçada e por si só em nome da Eurocloud Portugal. A Eurocloud Portugal é uma associação com fins não lucrativos que tem como objetivo a disseminização da utilização de tecnologias de cloud computing em Portugal. Por sua vez está integrada numa outra organização maior, que é a Eurocloud, que é a nível de toda a Europa. Vou fazer talvez um reality check. Acho que já toda a gente sabe o que é o cloud computing e por isso não preciso falar sobre o que é isso. Toda a gente sabe quais são as vantagens, então vamos ver qual é aqui um reality check, quais são as oportunidades que se calhar muitas das empresas que estão aqui hoje presentes e associações a muitos de vocês podem tirar do cloud computing para, não só para utilizar naquilo que precisam, mas talvez para desenvolver novos produtos, novas tecnologias que possam ser utilizadas a nível internacional. Uma pequena overview do cloud computing a nível internacional. Basicamente, ultimamente temos visto que há uma crescente oferta de qualquer coisa sediada na cloud, desde o Infrastructure as a Service, que é aquilo que nós temos de máquinas virtuais, armazenamento de dados e coisas desse género que estão alguns aí espalhados pelo mundo e que algumas das nossas empresas estão a utilizar, passando até por coisas mais complexas hoje em dia, como funcionalidades de bases de dados e coisas assim mais estranhas que temos por aí espalhadas. E também passando por soluções web que são entregues diretamente aos utilizadores, software as a service ou coisas desse género que também têm aparecido muito por aí. No entanto, temos também verificado, e esta é uma parte mais chata da questão, porque temos verificado que os clouds que por aí andam, se calhar não são assim tão fiáveis, ou se calhar são um bocadinho menos fiáveis do que as infraestruturas tradicionais das tecnologias de informação ou os normalmente chamados de data centers. Tem havido mais hardware faults nos nossos cloud providers do que aquilo que inicialmente era previsto e do que aquilo que desejaríamos, e também tudo o que são cloud services têm que ser acedidos via internet, e a internet ultimamente não tem sido assim tão fiável como nós gostaríamos que fosse, nem nos dá sempre as velocidades que nós gostaríamos que nos desse, e depende sempre muitos de outros, como os Internet Service Providers, que depois têm coisas esquisitas como custos associados a larguras de bandas e coisas desse género. E além disso, também ultimamente temos tido os nossos grandes cloud providers, como a Amazon e outros, a mostrar que afinal eles também conseguem falhar e afinal conseguem ter a cloud um dia inteiro off-service e afinal há montes de gente que ficou um dia sem conseguir faturar porque a cloud da Amazon, que ninguém sabe onde é que ela está, deixou de funcionar por um dia. Estes são o que anda aqui à volta do cloud computing. E basicamente tudo isto combinado faz com que ultimamente o outsourcing de critical applications ou de aplicações críticas não tem sido tão rápida para a cloud como nós gostaríamos, principalmente quando estamos a falar da área das finanças ou da área dos registros médicos ou registro de saúde eletrónico, como muito se fala, mas que não sai do papel. O seu data center, tipicamente ela gera a sua localização do seu data center, sabe onde é que está, sabe em que país é que está, sabe quais são as leis que se aplicam ao data center do país onde ele está instalado, sabe como é que há de gerir a segurança desse data center, sabe, ou pelo menos tenta saber o background daqueles tipos que têm lá, que são administradores de sistemas e que fazem a gestão daquilo e que têm acesso a tudo, tentar saber que eles não têm nenhum background mais dúvido e não vão tirar proveito da informação que ganham para outras coisas, e têm normalmente documentação, ou deveriam ter documentação de tudo o que lá têm, de nível de segurança, coisas de confidencialidade, integridade dos dados, availability, etc, etc, etc. Bem, tudo isto quando vai para a nuvem já quebra um bocadinho, já não é bem assim, porque muitas destas coisas afinal não são geridas pela organização, saem de fora do chapéu da organização e passam a ser geridas pelo cloud provider. E muita gente alega que isto é um problema e é por isso que não pode ir para o cloud computing. No entanto, depois perguntas-me então quem é que faz a gestão? É a IBM no data center deles. Okay? Ou seja, se calhar já não é hoje em dia, já não é a organização que faz a gestão deste tipo de soluções, porque já há algo que se chama, que já foi falado aqui algumas vezes hoje, do outsourcing das tecnologias de informação, que é gerido por uma outra empresa com a qual se tem um acordo. A única diferença entre o cloud e o outsourcing tradicional é que no outsourcing normalmente temos one-to-one ou acordos 1 para 1 e no cloud tipicamente temos o one-to-many
ou situações desse género. As infraestruturas críticas tendem a ser coisas muito complexas e muito críticas no dia-a-dia de cada um de nós. Não é? Nenhum de nós imagina passar hoje um dia sequer sem eletricidade, um dia sem telefone, um dia sem gás, um dia sem transportes públicos, um dia sem acesso às nossas finanças, sem acesso ao nosso banco, ou um dia sem comida das nossas lojas. Okay? Isso são infraestruturas críticas. Basta a existência de uma delas durante um dia para provocar um caos na sociedade durante esse dia. Então fala-se muito de passar isto para o cloud computing, que tem uma série de outros problemas atrás, agregados, e como é que nós vamos resolver isto. No entanto, todas as nossas utilities, tipicamente, já têm coisas em comum. Todas elas começam a tirar proveito da internet, começam a usar a internet para mil e umas coisas, ou tipo de tecnologias de comunicação, para serem mais eficientes. No entanto, depois há outros problemas também que advêm daqui, que é a internet não foi desenhada de origem para ser segura, há uma série de vulnerabilidades à volta da internet e à volta da utilização da internet, e tipicamente as normas de segurança que até funcionavam muito bem quando nós apenas tínhamos mainframes, data centers, não se adequam a estas nossas novas realidades. No entanto, estas nossas novas realidades continuam a ter os mesmos tipos de recomendações que tinham as nossas realidades há 10 ou 15 ou 20 anos atrás, que é reporting, monitoring, fazer relatórios e monitorizar as nossas vulnerabilidades e as nossas ameaças, educar e adicionar segurança aos nossos mecanismos de proteção dos computadores, Research and Development, R&D, que vou falar um bocadinho mais atrás, utilização de standards, já foi aqui falado hoje várias vezes, e leis e aplicabilidade ou aplicação dessas leis. E tudo isto também é necessário na nuvem, tudo isto também é necessário no cloud computing, e muito precisa ser feito na nuvem sobre estas áreas, e aqui é que residem hoje em dia as grandes partes das nossas oportunidades. Estes são os desafios que se aplicam a nós engenheiros, como diziam de manhã, e é isto que nós gostamos, e é isto que nós gostamos de trabalhar para estes desafios se tornarem oportunidades e apresentarmos soluções para estes problemas. Já alguma coisa começou a ser feita à volta disto, tem havido vários projetos de investigação à volta desta área para tentar resolver estes problemas. Eu vou falar de um deles, o projeto T-Clouds, do qual algumas das empresas aqui presentes fizeram parte ou fazem parte, e também está a ser feito um desenvolvimento político por parte da União Europeia em algo que se chama de Europe Digital Agenda, para que este tipo de soluções ou este tipo de problemas encontrem soluções junto das investigações por empresas, que criem novos produtos, novo valor e que possa resolver estas questões. T-Clouds é um projeto europeu, financiado pelos fundos da União Europeia pelo FP7. Estas são as várias organizações, instituições, empresas que fazem parte do T-Clouds. Uma delas é a FASEC, que esteve aqui presente, ou que ainda estará aqui presente, é a EDP, entre outras, e que basicamente o projeto T-Clouds tem como máxima a cloud you can trust, ou seja, uma nuvem em que se pode confiar. Basicamente eles querem desenvolver uma espécie de cloud, uma espécie de um infrastructure as a service em cloud computing, até aqui nada de mais, mas com uma especial atenção na área da privacidade e na área da proteção de dados e na área, acima de tudo, de o que é que acontece quando estas nossas infraestruturas cruzam fronteiras. A conflitualidade que existe nas leis e na jurisdição dentro da União Europeia, se temos uma única União Económica, porque depois temos tantas barreiras para transitar de um país para o outro, introduzir ou clarificar a consistência da aplicação das leis e até que ponto é que os governos podem e devem aplicar estas leis dentro dos seus próprios territórios, desenvolver frameworks e uma grande área de investigação que é a gestão de identidades. Isto tudo para dizer que a inovação tecnológica e de novos modelos de negócio já é um comboio em andamento, não é um comboio que se prevê que se consiga parar, ou seja, ele continuará em andamento e é benéfico. Há problemas que precisam de ser resolvidos. A adoção do cloud computing está neste momento a aumentar largamente em todos os setores de negócio, não só a nível nacional, mas também a nível internacional, incluindo infraestruturas críticas. Peço desculpa, já há várias infraestruturas críticas que estão a adotar a utilização de tecnologias cloud computing, mesmo com este tipo de problemas associados.
Há vários projetos, há muito work in progress para resolver alguns destes problemas, no entanto, muito precisa ainda de ser feito, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista tecnológico. Há também novas calls para novos fundos FP7, para novos projetos a serem submetidos a nível da União Europeia, e era isto que eu queria deixar aqui. Há muitas oportunidades, há um grande fundo de financiamento que pode ser utilizado para colmatar essas oportunidades. Vai ser calls específicas, ou vão ter, de acordo com as recomendações da União Europeia, vão ter áreas específicas para implementar esses projetos, e o Eurocloud Portugal, como associação da área do Eurocloud, da Cloud Computing em Portugal, está disponível para ajudar todas aquelas instituições que de alguma forma queiram tentar endereçar alguns destes problemas com parcerias com outras instituições nacionais ou internacionais, usando as nossas redes de contactos para esses eventuais parceiros. Obrigado.